Quando Deus é o primeiro, a lei da semeadura ela é infalível. Você não é obrigado a semear, mas o que você semeia, você colhe. Se você semeia amor, você colhe amor. Se você semeia maltratar as pessoas, você colhe maus tratos. Se você semeia mamão, você colhe mamão. Se você semeia abacate, você colhe abacate. Se você semeia dinheiro, você colhe o quê? Dinheiro. Não tem jeito. Quem aqui acredita que dinheiro não traz felicidade? Levanta a mão e faz um barulho. Fala, eu! Quem aqui acredita que dinheiro não traz felicidade? Todo mundo acredita que dinheiro traz felicidade? Tem certeza? Fala a verdade. Quem acredita que dinheiro não traz felicidade? Fala, eu! Me dá o seu e seja feliz. Dinheiro não traz felicidade, mas paga a conta. Para você ir para o encontro de casar lá, nós vamos. O hotel é top. Final de semana com a patroa, sem fazer nada, comendo bem, dormindo bem, os quartos com piscina, com hidromassagem. Como é que você paga a inscrição? Só tem 10 vagas, tá? E o pastor falou que vai liberar 2 para cá, 3, a nossa e mais 2. Quem quer ir? Quem quer ir, gente? Por que você não vai? Porque falta. Então o dinheiro ele resolve, é uma ferramenta. Só que a questão não é focar nos próprios ganhos sem entender a absoluta alegria de viver para dar e gostar de dividir. Atos 20, 35, a Bíblia fala que há maior felicidade em dar do que receber. Só que o problema é que muitas igrejas enfatizam tanto o receber que levam as pessoas a acreditarem que ao dar, na semana seguinte, Henrique, vai nascer um pé de dinheiro no quintal da sua casa. Não é assim que funciona. O dar tem a ver com alegria. O dar tem a ver com a motivação, com o foco do coração. Porque você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Precisamos desenvolver o coração de fazendeiro, porque o fazendeiro ele prepara a terra, ele ara a terra, ele joga a semente, ele cuida da terra, mas ele depende de Deus mandar a chuva, porque se Deus não fizer chover, não adianta. Você precisa ter o teu coração, que você pode trabalhar, você pode esforçar, você pode fazer o melhor, mas se Deus não guardar, de nada adianta. Então o nosso coração tem que ser um coração de fazendeiro. Lucas 12, 13 a 21, temos o relato de um rico insensato. Ele faz planos bons para acumular, guardar, manter coisas, pensando somente nele. Em nenhum momento ele estava identificado com o coração de Deus. Diz a Bíblia que Deus fala para ele assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você já viu um carro forte seguir um carro fúnebre no sepultamento? Você já viu alguém que morre levar a sua fortuna para dentro do caixão? Não. Tem uma canção do Sérgio Pimenta que o João Alexandre gravou. É mais ou menos assim, ó. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça, mas nunca terá, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, se você não tiver a semente de Deus no teu coração, se você não entender o benefício de dar, não adianta. Você pode ter todas as coisas, mas como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 3,
ainda que você tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, de nada aproveitaria. Como dizia o meu saudoso pastor Moisés Malafaia, se não tiver amor, já era, não tem jeito. Então, eu quero que você não se baseie somente nessa primeira mensagem, espere as 4, que aí você vai ter um panorama geral acerca do que é ter uma vida abundante. Só que a gente precisa entender que ninguém nasce doador por natureza. Eu e você somos tomadores, nós somos consumidores. A gente parece que canta aquela música, me dá danoninho, dá. Lembra dessa música? Quem lembra dessa música? Você é velho, hein? É lá. A gente me dá. Qual é a frase que a gente sempre falava? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Quem joga a bola aqui, eu lembro que na minha adolescência tinha um camarada que batia em todo mundo, pastor Léo. Aí ele falava assim, ó, antes de chorar a minha mãe, que chore a mãe do outro. Porque olha o egoísmo, não tem que chorar a mãe de ninguém. Farinha pouco, o pirão para todo mundo, né? Mas a gente falava farinha pouco, meu pirão primeiro. Porque o ser humano, ele é tomador, ele tem a natureza egoísta por causa da queda. Deus, ao contrário, Deus é doador. Se você pegar essa Bíblia aqui, ó, Antigo e Novo Testamento, tirar o Antigo Testamento, arrancar fora, só ficar o Novo Testamento. No Novo Testamento, você deixa só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem da cruz está aqui. Se com os 4 evangelhos você tira os 3, Mateus, Marcos e Lucas, fica só o evangelho de João, a mensagem central da Bíblia está aqui. Se no evangelho de João você tira os outros 20 capítulos, só deixa o capítulo 3 de João, a mensagem central da Bíblia está aqui. Se você deixa na Bíblia só o versículo 16 do capítulo 3 de João, a mensagem central da Bíblia está aqui, porque a natureza de Deus é ser doador. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem generosidade além da nossa capacidade de imaginar. Muitos acham que o diabo é que vai dar uma vida abundante, se encantam com os ganhos que passam por ações que suas consequências você sabe serem equivocadas. Lembre-se, Deus e dar começam com D, Satanás e Sovina começam com S. Então Deus é um doador por natureza. O pastor Robert Morris, que escreveu o livro Uma Vida com Abundância, que é a base dessas 4 mensagens, ele tem um ministério muito próspero nos Estados Unidos. A igreja dele é a igreja Gateway, onde a Lagoinha gravou CD em conjunto, em inglês e português. É uma igreja muito próspera. Só que ele conta que quando era um pregador itinerante, ele recebia 5 a 6 convites por mês e recebia a oferta do seu trabalho, e com a junção dessas ofertas ele conseguia pagar as suas contas no mês. Só que no mês ele só teve um convite e as contas já estavam vencidas. Ele falou: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas o Senhor conhece meu coração, só tem essa data, eu preciso pagar as minhas contas. E o culto começou, rolou, abençoado e tal. No final do culto, o pastor chegou para ele com um cheque e falou: pastor Robert, essa é a maior oferta que essa igreja já deu. Deus me constrangeu a poder te entregar essa oferta. Entregou a oferta para ele com cheque. Quando ele olhou o cheque, ele falou: meu Deus, Deus supriu todas as minhas necessidades do mês. Só que o Espírito Santo falou para ele: dá o cheque para aquele missionário que deu testemunho no culto. O pastor Robert conta que ele começou a cantar: larará, larará, não é o Espírito Santo, é o Satanás que está falando. Deus, como é que eu vou dar a minha oferta? É a minha conta, é a minha família. Deus dá o cheque para ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele foi e deu o cheque, chamou o missionário, nunca deu o cheque para ele. Beleza, acabou o culto, foram comer uma pizza, igual nós vamos comer uma pizza hoje com o pastor Léo e a pastora Miriam, para comemorar o aniversário da pastora Miriam. Amém ou não amém?
Então foram comer uma pizza. De repente ele está lá comendo uma pizza. Chega um irmão e debruça na mesa dele e fala: pastor Morris, quanto é que o senhor recebeu de oferta? Ele ficou sem graça, né? Pastor Morris, mostra o cheque da oferta que você recebeu. Ele não tinha cheque, já tinha dado. Antes dele falar alguma coisa, o irmão chega para ele e fala: Deus hoje vai te ensinar o benefício de ser um doador. Deus vai te ensinar a bênção de dar, para que você ensine a igreja de Jesus. O homem deu a ele um cheque 10 vezes maior do que a oferta que ele havia dado àquele missionário. Deus é um Deus de generosidade. É fascinante dar quando Deus pede para fazê-lo. E não parou por aí. Eles chegaram no posto de gasolina e uma mulher pediu para que eles enchessem o tanque de gasolina, porque Deus havia falado com ela que um casal evangelista chegaria ali e ela deveria pagar o combustível deles. Chegaram numa igreja e pegaram carona numa caminhonete com o irmão. Acabou o culto, o irmão foi para a casa dele, parou a caminhonete, começou a tirar as coisas de dentro da caminhonete e falou: pastor Robert, me ajuda a liberar a caminhonete, esvaziar a caminhonete. Ele foi esvaziando a caminhonete, beleza, tranquilo. Só que chegou uma hora que o irmão foi mexendo no porta-luva, tirando as coisas que estavam lá, as coisas pessoais. Ele: irmão, por que você está fazendo isso? Ele: porque Deus mandou te dar essa caminhonete. Aí o que eles fizeram? Pegaram o carro velho e abençoaram outra pessoa. Mas um carro, Deus disse para vender por $12.000. E eles foram numa igreja, começa aqui, exemplo, um carro que vale 100 mil, Deus mandou vender por 12. E eles falaram: gente, ó, Deus mandou vender um carro por $12.000, 10 vezes mais barato. Um irmão foi e comprou, foi abençoado, passaram a andar a pé, fazendo missões. Eles fazendo missões, Deus pega e abre, sabe, leva ele numa igreja na Costa Rica, e Deus chega para ele e dá um carro de exatamente $12.000. Deus é um Deus maravilhoso. Há um sistema de generosidade que se multiplica quando o povo entende a bênção de dar. O reino espiritual se move por princípios. E nessa série de mensagens você vai aprender chaves que através de princípios passarão a reger a sua vida e te darão uma vida abundante. Primeiro princípio que você precisa entender: você não pode dar mais do que Deus. Você não tem condição de ofertar mais do que Deus ofertou para a sua vida. Deus chega para o pastor Morris Alexandre e fala para ele: dá os seus 2 carros, oferta todo o dinheiro que você tem no banco e a sua casa. Faltava somente entregar a casa. E eles estavam sentados na frente da sua casa, e ele vê um pensamento na mente dele falando: agora eu dei mais que Deus. Hoje eu passei do limite. Dei meus 2 carros, dei a minha casa, dei todo o dinheiro que estava no banco. O telefone toca. E quando ele atende, a pessoa fala: eu quero ajudar com o transporte de vocês. Pastor Robert achou que era um carro e perguntou ao homem: como é que seria essa ajuda? O homem disse para ele: Deus mandou te dar um avião, Deus mandou pagar o hangar, Deus mandou pagar o combustível, Deus mandou pagar o piloto, Deus mandou pagar os impostos e tudo mais. Pastor Morris ficou assustado com o poder da generosidade diante de Deus. Antes de entender os princípios de uma vida abençoada, vamos definir o que é uma vida abençoada. Bênção de Deus é uma coisa, prosperidade e riqueza é outra. Bênção de Deus está ligado diretamente à presença de Deus. Você que está assistindo esse vídeo, você só é abençoado quando você tem a presença de Deus na sua vida, quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e anda de acordo com a palavra dele.
Ser rico é quem acumula riquezas, trabalhou, se dedicou, conquistou, estudou. Só que você pode ser rico sem ser abençoado. Você pode ser rico e não ter Jesus na tua vida. Você é só rico, mas você pode ser um abençoado que vive em prosperidade. Vamos dar um exemplo aqui. Um irmão que tem uma magrela, uma bicicleta, e ele anda na bicicletinha dele, e para cima e para baixo, e ele ainda tira onda. A pessoa fala: e aí? Está andando de bicicleta por quê? Porque é bom para a saúde, meu irmão. Eu estou fazendo exercício físico. Você tem que sair do sedentarismo. Andar de bicicleta que é bom. E eu sou do ministério Corredores de Atitude. Pedalar, caminhar e correr. Eu estou cumprindo o meu chamado. Ele está na bicicletinha dele. Esse irmão vai, aquela bicicleta, sabe aquela bicicleta no osso, sem freio, sem paralama, a corrente está estalando. Aí esse irmão vai e junta um dinheiro e compra uma bicicleta nova. Ele prosperou? Sim ou não? Depois de um tempo, esse irmão compra uma CG 125, daquela que não tem start não, é só no kick. Quando afoga, tu morre e a moto não liga. Ele prosperou? Sim ou não? Prosperou. Depois ele compra um Uno. Ele prosperou? Prosperou. E assim sucessivamente. Prosperidade não tem a ver com riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Desde o momento que você começa a crescer, você está prosperando. Ah, pastor, eu ganho tão pouco, mas Deus me abençoa e não me falta nada. Você é um próspero. Você é próspero. Ser abençoado é ter o poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Ser abençoado é o céu movendo ao seu favor. Os dias de um abençoado são cheios de jesuicidências, são cheios de experiências divinas e de significados celestiais. O abençoado sem dinheiro, por vezes, vive o que o milionário não provou, porque o Deus da provisão só se manifesta no meio da dificuldade. Você só conhece Jeová Jireh, aquele que é o teu pastor e aquele que não deixa faltar nada, quando você está passando pelo deserto. Eu lembro, querido, que a oferta ela tem um poder muito grande. Eu era da outra denominação, da outra igreja, e a gente tinha um culto de líderes chamado Celebrando a Unidade, na sede, e eu sempre sentava nas primeiras fileiras, e o pastor Marcos Gregório foi pregar, pregou esse texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, e eu tinha R$1.000 na minha conta, pastor Léo, para me poder comprar um tênis, uma calça jeans e umas camisetas de malha, porque eu trabalhava de terno todos os dias, quase não tinha roupa esporte, e eu separei para comprar. Eu já tinha olhado o que eu queria comprar, eu já tinha feito a conta que dava, e o pastor começou a pregar, só que o pastor lançou um gatilho. Deus, essa noite tem um desafio com os pastores para viver o sobrenatural. Na minha mente eu falei: meu milzão não, pai. Meu milzão não, pai. Meu milzão não, pai. E o pastor desenvolvendo, no final ele, sabe, eu estou olhando para André, não estou? Deus tem um milagre para você. Eu posso estar falando para duas André da frente e André de trás. Eu posso estar falando com a de trás, mas a da frente recebe também. E o pastor chegou e falou: tem um desafio financeiro para os pastores. Não sei se o Márcio estava nesse culto lá. Uma oferta de R$1.000 para cada pastor, era o que eu tinha na conta. Eu falei: tudo logo? Não tinha nada. Eu não estou brincando assim, mas com isso eu sou muito aberto. Fui lá e passei meu milzão no débito, voltei felizão, e glória a Deus, Deus proverá. Quinta-feira eu recebo um telefonema, uma ovelha minha convidando para jantar, falando que queria falar comigo algo muito importante. Eu falei, eu fui lá, tá, almoçamos, jantamos, oramos. No final ele: pastor, eu queria compartilhar algo com o senhor, que eu estou meio constrangido. Eu falei: o que, filho? O senhor sabe, eu liguei para o senhor, estava no médico, e eu botei aquele balão, aquela cirurgia que bota balão, eu diminuí 10 quilos. O meu médico falou que, como eu emagreci, eu não posso ficar usando as roupas, que fica muito largo, e eu penso como gordo. Eu falei: está me chamando de gordo, mas amém. Manda, Jeová.
Eu queria saber se o senhor se importaria se eu doasse as minhas roupas para o senhor. Aleluia, um mistério, quase que eu cantei, um mistério é de fogo, um mistério é de poder. Só que ele falou: pastor, o senhor sabe, né? Eu viajei para os Estados Unidos. Falei: oh, aleluia. E eu troco meu guarda-roupa uma vez por ano nos Estados Unidos. Eu falei: ô Jeová. E eu queria saber do senhor, porque eu comprei umas roupinhas lá, da Tommy, da Calvin Klein, da Náutica, da Lacoste. Eu queria saber se o senhor aceitaria essas peças que eu comprei lá. Eu falei: sim, meu irmão, claro. Eu vou lá pegar. Foi no quarto, pegou 3 bolsas, irmão, calça comprida, e camisa polo, camisa de malha, e tênis, e tudo, e tal. E no final ele falou: eu sei que o senhor gosta do polo green. Se liga aí, anota aí. Eu de quebra trouxe esse perfumão aqui para o senhor de presente, aquele vidrão, sabe? Não sei de quantos ml, aquilo, meio litro, sei que você quer um grandão. Eu falei: Jesus. Aí, como o Espírito Santo falou, pergunta para ele quanto é que ele gastou nisso tudo. Eu falei: Espírito Santo, pergunta para ele. Ele é teu afilhado, pergunta para ele. Chamei ele no canto, falei: amigo, quanto é que você gastou nisso tudo? Ah, pastor, em torno de 13 mil reais. Você não deu glória a Deus por quê? Porque não foi contigo? Eu semeei 1.000, Deus na mesma semana me deu 13 mil. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia nos ensina acerca de ser abençoado. Há 4 versículos no livro de Deuteronômio que Deus diz que aqueles que se dispõem a obedecer-lhe, que Ele abençoará todas as coisas onde eles colocarem as mãos. Deuteronômio 14, 29 diz: então virão os levitas, porque não tem parte com a herança de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão. Comerão da tua comida, tá? Ele está falando que é da tua comida. Comerão e se fartarão. Você vai dar para eles, você vai abençoar eles. E olha o que ele fala: para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que fizerem. Salmo 1, versículo de 1 a 3 diz: verdadeiramente feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes porém tem o seu prazer na sua lei, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Quando entendermos a bênção de dar, Deus vai nos fazer prosperar, querido. Você vai ter que comprar uma máquina coletadora de bênçãos. Deuteronômio 15:10 diz: dele generosamente e sem relutância no coração, pois isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Deuteronômio 28:8 diz: o Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Deuteronômio 28:12 diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Vai sobrar tanto que você vai emprestar às nações. Isso é vida abençoada. Para ter uma vida abençoada, Deus precisa estar no primeiro lugar da sua vida. Há mais de 500 versículos na Bíblia ligados à oração, e aproximadamente outros 500 versículos ligados à fé, mas são mais de 2.000 versos ligados a dinheiro e a bens. Jesus falou sobre o dinheiro em 16 das suas 38 parábolas. Fica claro que do ponto de vista bíblico precisamos entender o dinheiro e lidar com ele. Sabe por quê? Porque na verdade o dinheiro é um teste de Deus. Se Deus te levantar milionário,
será que você vai sair da tua igreja? Que profetizou sobre a tua vida, né, pastor? Né, pastora? Que orou, que te deu palavra. Aí quando tu prospera, tu vai morar na Barra e tu vai para a Ilha da Barra, ou para Sete. São João só tem duro. Fica no lugar que Deus te plantou, vaso. Semeia no lugar que Deus te plantou. A forma como você lida com o dinheiro revela as suas prioridades, a sua lealdade e a sua afeição. Eu lembro quando eu era líder de jovem no projeto Vida Nova, lá em Irajá, uma jovem veio perguntar para mim: Diaco, eu estou namorando fulano, o que eu preciso orar para Deus revelar se eu devo casar com ele ou não? Eu falei: pede para Deus revelar para você se ele é dizimista fiel. Ela: que isso? Eu falei: filha, porque se ele não for fiel a Deus, você acha que ele vai ser fiel a você? Amém ou não amém? Se o cara não é fiel a Deus, como é que ele vai ser fiel à esposa? Só que o primeiro princípio da vida abençoada é o princípio das primícias. Pode ser chamado também do princípio do primogênito ou do dízimo. Primícia do primogênito. Êxodo 13:2 diz: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre homens, mas também entre os animais. Deus diz que o primogênito é dele. Deus diz isso 16 vezes nas Escrituras. Êxodo 13:12-13 diz assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria de jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Na lei do Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Toda vez que o animal desse à luz ao seu primogênito, você deveria sacrificá-lo, e se fosse considerado impuro, você deveria redimi-lo com um cordeiro limpo e sem mancha. Agora, olha o relato do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o cordeiro nasceu, o primeiro cordeiro, o primogênito, tinha que ser sacrificado a Deus. Se o primeiro que nasceu fosse com defeito, aquele era quebrado o pescoço, e o outro que nascesse puro ia ser sacrificado ao Senhor. Olha no Novo Testamento, João Batista está batizando e Jesus vem chegando. João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o primogênito, é o primeiro que Deus gerou e sacrificou por mim e por você. Jesus foi a primícia do primogênito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus, o primogênito de Deus, era puro. Por outro lado, cada um de nós nasceu impuro, com a nossa natureza pecaminosa. Enfim, Deus sacrificou o seu primogênito para nos redimir. Como nós nascemos do pecado, Deus sacrificou Jesus na cruz do Calvário para redimir a minha e a tua vida. Ele nos comprou de novo para Deus. Jesus foi a oferta das primícias. Em certo sentido, Jesus foi o dízimo de Deus. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Presta atenção, Jesus morreu por nós. Morreu em primeiro lugar para nós, por nós, quando éramos pecadores.
temos que dar nossa oferta das primícias, nossos dízimos do mesmo modo. Antes de vermos a bênção de Deus, devemos pela fé dar as nossas primícias. Deus nos esperou para ver se nós nos arrependeríamos, para então dar a Jesus por nós. As primícias pertencem a Deus. Encontramos esse princípio em toda a palavra de Deus. Quando nasce um cordeiro de uma ovelha, não se sabe quantas crias ela vai dar. Deus diz que devemos dar a primeira e não esperar até a 10ª para ofertar. Ou seja, se fosse dar o dízimo, ter que esperar, tinha que nascer a 10ª ovelha para que a gente pudesse sacrificar. Deus fala: não, nasceu a primeira, sacrifica, dá o primícia, acredita que eu vou prover. Muita gente tem dificuldade de dar o dízimo porque não acredita que na sua fidelidade e no ato de generosidade Deus vai honrar e Deus vai mover o sobrenatural. Dar o dízimo é dizer: Deus, eu te reconheço em primeiro lugar na minha vida. A primeira porção é a porção redentora. A primeira sendo dada, o resto é redimido. Quando você entrega o seu dízimo, você abençoa os 90%. Vir à igreja no primeiro dia da semana, como você veio hoje, não deixa de ser dar ao Senhor a primícia do seu tempo. A igreja primitiva se reunia no domingo, celebrando a ressurreição de Jesus num domingo. Entregavam primícias do tempo à adoração a Deus. Só que o segundo tipo de primícia é a primícia dos primeiros frutos. Êxodo 23:19 diz: as primícias do fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Onde entregar as primícias? Na casa de Deus? Sim. A Bíblia não manda você entregar as suas primícias para alguém ou para alguma obra social boa que você acredita. A Bíblia manda você trazer as suas primícias para a casa do Senhor. Por isso Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A economia dessa época era agropastoril, daí o animal e a colheita do campo serem citados nos textos. Mas isso vale para qualquer área da nossa vida. As primícias, as promessas estão claras, e quem crê nas promessas do Senhor vai viver isso. Quando Josué conquistou Jericó, Deus ordenou que toda a riqueza da cidade não ficasse para o povo, mas fosse entregue na casa do Senhor. Por quê? Porque era a primeira cidade que Josué conquistara na conquista da terra de Canaã. Eram as primícias. Quando Deus proibiu que o povo pegasse, e Acã pegou prata e ouro, ele foi amaldiçoado. O que era bênção virou maldição. Quando você pega aquilo que não é teu, a bênção vira maldição. Agora, a primícia dos dízimos. Malaquias 3, 8 e 9 diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Esse texto chega a dizer que ficar com dízimo é roubar de Deus, está debaixo da maldição. Sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando. Mas muitos tentam minimizar o valor dessa passagem, dizendo que esse é assunto do Antigo Testamento. Só que Malaquias 3, versículo 6, a Bíblia registra o Senhor falando: eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus é um Deus de princípios, Ele não muda. Roubar o dízimo no Antigo Testamento é roubar o dízimo no Novo Testamento. Adulterar no Antigo Testamento é adulterar no Novo Testamento. Matar no Antigo Testamento é matar no Novo Testamento. Então Deus não muda. Deus é um Deus de princípios. Hebreus 13, 8, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Princípios são inegociáveis. Deus não negocia princípios. Deus não negocia. Sabe, é algo muito tremendo. O dízimo, primogênito, as primícias pertencem ao Senhor. Não uma lei, é um princípio imutável, estabelecido por um Deus imutável. Sabe, você acreditaria, como eu disse, porque o adultério era proibido na lei, ele agora é aceitável? De jeito nenhum. Que o assassinato era proibido na lei, hoje ele é aceitável? De jeito nenhum. Deus não muda, Ele é fiel. Preste atenção, durante meus 30 anos quase de evangelho,
eu sempre vejo testemunhos de dizimistas. Os dizimistas sempre falam, sem exceção: sou abençoado, Deus provê, eu vejo o milagre do Senhor, o Senhor repreende o devorador. É o mesmo discurso para todos os dizimistas. E os não dizimistas também têm o mesmo discurso: eu não posso dar o dízimo porque eu estou apertado, eu não posso dar o dízimo porque eu estou devendo a Casa Bahia, o carnê, o carro, isso, aquilo. Se eu der o dízimo, eu vou deixar de pagar a minha conta de luz. O discurso é o mesmo. Quem é fiel fala que é abençoado, que vê a mão de Deus, a providência de Deus. Quem não é fiel inventa um montão de desculpas. Dar o dízimo é sinal de inteligência. E olha, o pai do Bruninho, meu genro, seu Antônio, ele ainda não é convertido, mas todo mês, quando ele recebe a pensão dele, ele entrega o dízimo, porque ele sabe a bênção da fidelidade. Tem muita gente que não é convertida e já entendeu a bênção da fidelidade, a bênção do milagre. Um exemplo desses princípios eternos de primícias está em Gênesis 4, 3 e 5. Olha o que diz o texto: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Porque Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Simples. Abel trouxe o seu primogênito. Caim, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que, passado algum tempo, Caim trouxe a sua oferta. A grande lição dessa noite é que Deus está olhando o meu, Deus está olhando o seu coração. O que nós precisamos entender, queridos? Precisamos entender, primeiro, não estou pregando isso porque a igreja precisa de dinheiro. A igreja não precisa de dinheiro. Amém ou não amém? A igreja precisa que você entenda os princípios de Deus. E quando você entende os princípios de Deus, você vive a fidelidade, você vive a lealdade e você prospera. E quando você prospera e é fiel, a igreja prospera. A igreja precisa da sua obediência, a igreja precisa da sua lealdade, a igreja precisa da sua fidelidade. Porque a Bíblia fala, Deuteronômio 28, chama a música por favor, amor. Se atentamente cuidares de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos vão te seguir.